E aí, gente, vamos embora com o podcast de hoje. Vamos tentar encurtar, né, os podcasts, porque tem ficado muito longos. E hoje, como eu estava devendo, como eu falei, como eu prometi ontem, a gente vai ouvir um trecho aqui da coletiva do Abel Ferreira após a vitória do Palmeiras por 4-0 para cima do Bolívar. O Palmeiras conseguiu aí mais uma vez, né, a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Vence o Palmeiras vem se estabelecendo como uma das maiores forças do continente. Já não é de hoje, até porque tem dois títulos recentes. Isso é muito óbvio, né? Os números mostram isso. Mas é impressionante o feito que o Palmeiras tem conseguido alcançar, né, nesses últimos anos, antes até do Abel. O Abel ele tem essa fase de grupos, tem a do ano anterior, 2022. O Abel chegou em, eu não me recordo agora, 2020, se eu não me engano. 2021 acho que foi o Abel também, a campanha dele. E aí 2020 não foi o Abel, foi o Luxemburgo. Eu vou pedir perdão ao torcedor palmeirense, mas é só para você ver que não é só o Abel, né? Lógico que a maior parte foi o Abel Ferreira, mas antes dele também. E antes, acho que até do Luxemburgo. Eu acho que foi o Luxemburgo. Eu peço perdão ao torcedor aqui. O Palmeiras já fazia Libertadores muito, cara, assim, muito disputadas, né? Apesar de algumas frustrações, algumas eliminações, o Palmeiras sempre chegando no mata-mata nos últimos anos. Então, tem sido uma equipe que no continente ela vem se estabelecendo e vem se firmando e vem cada vez mais se fortalecendo como uma das principais forças, se não a maior força do continente, junto com outras equipes, junto com o Flamengo, né? Porque se a gente olhar os últimos campeões, Palmeiras e Flamengo. Então, juntos hoje, são as maiores forças do continente. Óbvio que tem também o River, né, que fez o Atlético Paranaense, que fez a última final. Tem o River, que fez a final de 19 com o Flamengo. Então, a gente tem forças importantes, mas tanto o Palmeiras quanto o Flamengo se estabelecendo como as principais forças e o Palmeiras mais uma vez, né, essa melhor campanha na fase de grupos. Então, deixando o convite para você, torcedor palmeirense, que a gente vai ouvir o Abel Ferreira ao final do podcast de hoje. Espero não travar, tá? Que eu vou rodar a coletiva aqui, o vídeo da coletiva no Chrome, no navegador, no Google Chrome, porque tá dando problema no Firefox, que é o que normalmente a gente ouve. E o problema é que quando eu ouço no Chrome, trava tudo aqui. Não sei por qual motivo. Tá? De verdade, eu não faço a mínima ideia do qual motivo. Espero não travar. Se travar, eu peço perdão ao torcedor. A gente tenta editar o vídeo e finalizar, tá? Então vamos primeiramente com as notícias esportivas. Antes do, antes do jogo do Palmeiras, o canal do Palmeiras no YouTube, eu posso até trazer aqui para vocês. A gente está aqui com outro. O canal do Palmeiras publicou um vídeo com a apresentação do avião da Leila Pereira. Tem aqui o avião, o vídeo do avião. Deixa eu ver. Aqui o avião, né? Eu até assisti o vídeo porque deu o que falar, né? Muita gente tem vários vídeos que eu não assisti, peço perdão aqui, não tem como ver tudo, né? Mas teve esse vídeo de apresentação do avião que o Palmeiras. Não é o avião do Palmeiras, é importante a gente destacar isso. Porque isso vem gerando muito debate, né? E eu sinto, às vezes, até um pouco de alguns críticos, até um pouco de inveja. É assim, ó, eu não consigo ler a cabeça de todo mundo. Mas a percepção que passa é que algumas pessoas estão com baita de uma inveja do Palmeiras, né? Porque a Leila tem condição de comprar, ela até fala isso, né? O Palmeiras não consegue comprar, mas eu consigo. E muita gente, até alguns torcedores palmeirenses, se sentiram um pouco machucados por essa fala, mas ela só fala a verdade. Não é que o Palmeiras não teria condições de comprar o avião. O Palmeiras tem grana para comprar o avião, mas para manter o avião, apenas para o uso do Palmeiras, sem condições. É um custo que ou você mantém o avião, ou você mantém o time, ou mantém o elenco, né? Então não há a mínima condição. Ela tem uma empresa, esse avião pertence à empresa da Leila Pereira, e aí ela faz essa mídia usando os canais oficiais do Palmeiras e tudo mais. Tem até gente que critica isso. Ah, ela tá usando o Palmeiras para divulgar. Gente, é parceria, né? É parceria. Você pode gostar ou pode não gostar. Isso deve estar até em contrato do patrocínio dela. Caso contrário, isso não seria publicado. Ou haveria uma pressão muito grande internamente de conselheiros de, cara,
você está fazendo a divulgação da sua empresa. Esse canal não é para isso, né? E muito provavelmente deva ter alguma coisa. Não é só porque ela é presidente, é óbvio que ela dá a canetada final. Só que se há alguma. Tá fazendo divulgação gratuita, isso não existe. Tá? Isso não existe. Então você pode até criticar, ela mistura muitas coisas, ela sempre misturou as coisas e ela usa o Palmeiras muito bem. Ela dá muito dinheiro pro Palmeiras, ela, as empresas dela, no caso, né? Dá muito dinheiro pro Palmeiras. Eu digo ela porque é as empresas dela, né? A Crefisa e a FAM. O avião é outra empresa, que muito provavelmente deve aparecer o nome aí na camisa. Eventualmente deve aparecer o nome na camisa do Palmeiras também. Faz parte do grupo das empresas dela, né? E desde o início, essa troca, da consolidação do patrocínio, dessa parceria, desde o início houve uma mistura dela, cara, divulgar as empresas dela e o Palmeiras se fortalecer com a grana dela. Então, assim, sempre foi uma troca e você pode gostar ou pode não gostar. Como eu falei, eu ouvi muitas críticas e para mim muitas soam até com um certo tom de inveja, tá? De inveja. Então, assim, se é mais barato ter o avião, eu acho que isso nem é o X da questão. Porque eu vi muita gente discutindo, mas é mais barato você fretar do que você comprar um avião. De fato, você vai comprar um avião parado no hangar, avião. O Vanderlei Nogueira, né, o grande repórter da Jovem Pan, lendário, né, repórter da Jovem Pan, ele fala, cara, avião no chão é prejuízo. E ela comprou o avião com o objetivo não apenas de suprir as necessidades do Palmeiras. O Palmeiras vai ter uma certa prioridade para viagens para jogos oficiais, mas o avião vai ser utilizado para outros propósitos, não apenas para transporte de outras delegações, mas também para eventos corporativos, muito provavelmente, né? Então ela sabe explorar isso muito bem, ela deve uma baita empresária. Ela muito provavelmente fez um estudo de mercado para viabilizar isso e o Palmeiras vai apenas pagar preço de custo, né? O Palmeiras não é uma empresa que vai querer lucrar. Até porque o Palmeiras faz essa divulgação gratuita, de certa forma, gratuita entre aspas. Então, para quem está reclamando, né? E eu volto a repetir, você pode até ouvir vários e vários. Procura aí, no YouTube mesmo. Sobre o avião do Palmeiras. Vai aparecer vários programas esportivos, todos eles falando, e aí você vai sentir, pelo menos foi a percepção que eu tive, várias críticas até num certo tom de inveja, tá? De muita inveja, mas ela tá se promovendo em cima do Palmeiras. O Palmeiras, ela tá usando o Palmeiras para divulgar a empresa dela. O Palmeiras vai pagar apenas o preço de custo da viagem. Quando você freta um avião, você não paga o preço de custo do avião. A companhia aérea que vai te fornecer esse voo fretado, ele vai cobrar mais. Por quê? Você poderia, a empresa poderia utilizar o avião para viagens com vários passageiros e lucrar até mais, e o time que vai fretar tem que pagar até mais, por quê? Para ter todo o conforto e todos os benefícios de ter o avião só para ele. Então o Palmeiras, no final das contas, vai pagar muito menos. Essa divulgação gratuita entre aspas, volto a repetir, é uma troca, né? Isso são negócios, né? Isso são negócios. Eu acho que assim, a gente tem que fazer uma leitura muito imparcial quando a gente for falar desse novo avião das empresas da Leila Pereira, eu esqueci até o nome da empresa, peço perdão aqui. Mas o Palmeiras vai economizar muito mais que outras equipes, tá? Então, assim, para quem critica. E aí, volta-se várias vezes ao debate. É mais caro comprar um avião do que fretar, né? Justificando meio que assim, isso é um mau negócio para o Palmeiras. Isso é um ótimo negócio para o Palmeiras. Divulgar essa marca dela é o de menos, na minha opinião. Vai sair até barato, pelo que o Palmeiras vai economizar com viagens. Fretar um avião não. No caso do Palmeiras, o Palmeiras vai ter uma vantagem gigantesca, porque ter o avião para ele, que no dia que o Palmeiras for usar, o avião vai ser pro Palmeiras. O avião não tem outros compromissos. Então, por mais que você dependa ainda de compromissos, assim, de agendar o voo, porque isso não depende do Palmeiras, né? Isso depende de cada país e do tráfego aéreo de cada país. Você não vai simplesmente pro avião e pro aeroporto e pousa e decola a hora que você quiser. Isso tem que ser muito bem programado. Mas o Palmeiras já vai poder ir a delegação do Palmeiras já vai poder ir pro avião em vez de esperar num saguão.
porque às vezes, obviamente, você faz toda a logística para minimizar esse, essas viagens de você ir do hotel para o ônibus, para o aeroporto e do aeroporto para o avião. Você faz isso tentando minimizar. O Palmeiras pode ir direto. A gente vai para o avião aparentemente é mega confortável, ele foi reformado até para ter mais espaço entre poltronas, então a percepção que passa até pelo vídeo aqui é uma classe executiva, vai ter todo o serviço de bordo, então os caras vão ficar muito confortáveis até esperar o avião ser liberado para decolagem, e o Palmeiras vai, eu acho que vai tirar muito bem proveito dessa situação. Não só para minimizar o desgaste, mas dentro do avião eu não sei quanto espaço tem disponível. Poder se exercitar, poder fazer algum trabalho ali, de estudar o que aconteceu no jogo, né? O Abel pode até usar, já que está todo mundo aqui, vamos transformar esse avião no anfiteatro. Pega, põe alguma coisa lá projetor lá na frente e já começa a falar, ó, isso aqui deu errado, isso aqui deu errado, próximo jogo é esse, vamos começar a preparação assim. Então o Palmeiras já vai cortar algumas etapas com essa ideia do avião. Então eu vejo muita gente criticando, só que, cara, assim, eu não vejo nenhuma, mas eu não vejo nenhum, cara, assim, ponto que você pode usar contra essa possibilidade do Palmeiras ter um avião só para ele, nos dias que forem utilizar. O avião não é do Palmeiras, como eu vejo muita gente falando, não é do Palmeiras, o avião é da Leila Pereira. Ela até fala no vídeo, soa até com uma certa arrogância, uma certa soberba, mas é ela, né? Ela tem grana, ela pode comprar, ela pode bancar e ela vai explorar comercialmente isso muito bem. Ah, mas ela usa os canais do Palmeiras para divulgar a marca dela. O Palmeiras vai pagar preço de custo. O Palmeiras não vai pagar o preço que você pagaria para fretar um avião. Vai pagar muito menos. Então, é uma parceria que vai gerar um lucro para Leila Pereira, obviamente. Toda vez que o Palmeiras for viajar, isso vai gerar. A primeira vez que o Palmeiras for viajar com esse avião, isso vai gerar muita notícia. Vai divulgar a marca dela. E ela vai divulgar mais uma vez nos canais oficiais do Palmeiras. Vai publicar vídeos da galera lá dentro, né? Outras delegações, talvez não os rivais, mas outras delegações. Você para pensar que equipes que estão disputando competições internacionais. O Red Bull Bragantino, aparentemente, até pelo que eu ouço da imprensa esportiva, é uma equipe que tem uma relação muito boa com o Palmeiras. Opa, estamos na Sul-Americana. Ô Leila, dá para alugar? O Bragantino pode ser uma dessas equipes. América Mineiro, de repente. E tantas outras. O Internacional, a equipe internacional é em Porto Alegre, o avião teria que ir até lá, mas mesmo assim, dá para ser viabilizado. O Flamengo, o Corinthians, aí já não usaria. São Paulo, muito difícil. O São Paulo, eu não acho difícil, não. A Leila e o Casares, a Leila, presidente do Palmeiras, e o Casares, Júlio Casares, presidente do São Paulo, eles têm, apesar da rivalidade do torcedor e a rivalidade dentro de campo, eles têm pelo que os dois falam em entrevistas, eles têm uma relação muito próximas em termos de negócios. Entendeu? Então eu acho que até é possível o próprio São Paulo utilizar o avião. Então você vê que é um negócio que, para quem fala mal, eu, sincero honestamente, eu não ouvi eu acompanhei muitos programas esportivos, hein? Que esse foi o assunto quando saiu esse vídeo, foi o assunto do dia, né? Quando saiu, eu não vi um argumento plausível para que isso seja algo ruim para o Palmeiras e para a Leila Pereira. Para ela vai ser uma delícia, porque ela vai ganhar muito dinheiro, e para o Palmeiras vai ter uma prioridade, vai ter como a gente pode dizer assim, esse privilégio, né, de ter um avião apenas para a sua delegação. E um avião que vai estar disponível. Não vai ser um avião que, tem pressão da companhia aérea, precisa embarcar, precisa ir logo, precisa agilizar. Não, ali o Palmeiras vai fazer a hora que quiser, só tem que respeitar os horários do tráfego aéreo, tanto do Brasil ou de qualquer outro país que o Palmeiras for viajar utilizando esse avião, tá? E pelo que eu vi também é um avião que tem autonomia para viajar para qualquer país da América do Sul, ou seja, o Palmeiras pode viajar sem nenhuma escala. Se você viaja de voo fretado, eventualmente você precisa parar em algum lugar para fazer uma escala, né? E com o caso do avião do Palmeiras, fazer o planejamento certinho, pode viajar para qualquer país da América do Sul sem escala nenhuma. Por que eu estou falando tanto do Palmeiras? Porque isso gerou protestos da torcida da maior torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde, protestou, né? E foi lá protestar numa das sedes
da Crefisa, sede da Crefisa, em frente à sede da Crefisa. Eles foram lá e aqui alguns gritos, alguns cânticos entoados pelo torcedor. Qual a explicação? Saiu o Danilo e chegou o avião. Os caras mandaram a rima, hein? Olelê, olalá, o avião vem aí e o bicho vai pegar. Ô tia Leila, preste atenção, o avião não é contratação. Olha quem chegou, é o avião, volante do... Eu acho que aqui na verdade é, olha quem chegou, é o avião, volante do porcô. Acho que essa foi a rima. Perdão pelo palavrão, mas puta que eu pariu, é o ingresso mais caro do Brasil, a torcida obviamente cobrando reforços. O avião não é um reforço, não é dinheiro do Palmeiras, é importante destacar isso mais uma vez. E questão ingresso, realmente, eu acho que vale a insatisfação, o manifesto do torcedor, porque de fato o ingresso é muito caro. Eu entendo que o Allianz Parque é uma arena diferenciada, ela é ultra moderna, como vários jogadores que vão lá falam que de fato é nível europeu, porque para o torcedor, e eu já estive lá, é, é muito diferente. Você vai para o Allianz Parque e aqui não é fazendo uma comparação para falar que o estádio do Palmeiras é melhor que o Morumbi, tá? Mas eu já fui pro Morumbi, eu já fui pro Pacaembu, é muito diferente, cara. É diferente. Por quê? Porque é um estádio que foi reformado. Isso não é demérito do Morumbi, não, tá? O Morumbi é um estádio histórico, inclusive Palmeiras, Corinthians, Santos fizeram partidas históricas no estádio do Morumbi, fizeram partidas absolutamente históricas. O Morumbi era o estádio da capital paulista que todo mundo ia para fazer jogos grandes, né? Palmeiras depois teve o antigo Palestra Itália, reformou e se tornou ultramoderno. O São Paulo tem todas as questões, os problemas financeiros, não tem como promover essa. Não teria como promover uma reforma para modernizar de tal nível que tem o estádio do Palmeiras hoje. Não no momento, a menos que apareça uma parceria, o que eu acho que é possível de acontecer se aparecer uma construtora, fizer um acordo bem negociado. Porque, por exemplo, a W Torre, que é a empresa que o Palmeiras tem até problema com a W Torre agora, vai fazer isso com o estádio do Santos, vai fazer isso na Vila Belmiro. Você acha que não apareceria uma empresa para fazer isso com o São Paulo? Certamente apareceria. O problema é que o Morumbi também é tombado. Então essas comparações às vezes é até injusta, porque o Morumbi não pode ser reformado, é preciso da bênção do prefeito de São Paulo, do governador de São Paulo, de repente precisa até de um aval em nível federal, eu não sei como é que funciona isso. O Júlio Casares falou em entrevista recente que ele precisa pedir autorização para pensar em reformar. E quando vier a bênção, e aí tem essa coisa, né? Porque ele precisa do aval, e se troca o governador, de repente o próximo governador já. Opa, não. O Morumbi é um monumento histórico, não vai reformar, não. Então depende até. Ele precisa conseguir um acordo precisa conseguir acordo, não, uma autorização com a prefeitura, com o governo de São Paulo e já começar naquela gestão, porque se trocar, de repente o cara volta atrás, né? Alguém entra com recurso, não, o Morumbi é tombado, não pode reformar. Então tem todos esses contextos, né? E aí por isso que eu faço comparação não para minimizar, é um estádio histórico, mas é muito diferente, né? E até por essa modernidade que tem o estádio do Allianz Parque hoje, é compreensível que o estádio seja mais caro, não só porque é uma arena ultramoderna, mas porque tem menos capacidade também. O Morumbi tem muito mais capacidade que o estádio do Palmeiras, que o Allianz Parque, né? Então tem esse fator que pesa. Eu entendo o ingresso ser um pouco mais caro, mas é muito caro o ingresso do Allianz Parque. Isso de fato realmente ele é pesado. O ingresso é pesado para o torcedor. Você pode até falar, pô, mas assina o programa de sócio torcedor que você paga menos. Sim, mas e o torcedor apaisana? Por exemplo, pô, vou lá, quero ir ver um jogo do Palmeiras apaisana. Eu preciso pagar o ingresso caro. Ah, quero ir na Neoquímica Arena. Ainda não tive a oportunidade de ir na Neoquímica Arena também. Quero ir muito. Eu não assino sócio torcedor, porque assim, se eu não sou torcedor, eu não vou assinar o sócio torcedor, né? E aí, de repente, eu vou pagar o ingresso avulso e pago muito caro. O estádio do Corinthians hoje é o ingresso mais caro também. Justa pelos mesmos motivos do Palmeiras. É um estádio com mais capacidade, mas a torcida é muito mais numerosa, assim, a competitividade para comprar o ingresso é maior, e além de tudo, é uma super arena também, ultra moderna, e o ingresso também ele é um pouco mais caro. Isso é uma reclamação de vários corintianos que
diz que o Corinthians vem se tornando um clube, pelo menos pensando em estádio, em ingresso, em torcedor e para o estádio, vem se tornando algo até um pouco elitizado, como é o Palmeiras. Isso tende a acontecer na Vila Belmiro também. Não espere que a nova Vila Belmiro, os ingressos vão ser os mesmos que se cobram hoje. Vai haver um aumento no valor. Tá? Então, tudo que você moderniza a arena, você precisa ter o retorno. A construtora que faz isso precisa ter o retorno. O Corinthians precisa pagar a dívida. Ou seja, a receita dos jogos vai para pagar a dívida do Corinthians com a Caixa. Então não tem como você simplesmente baixar o preço. É um balanço muito delicado, né? É muita grana. Eu entendo que tem que ser um valor um pouco mais caro, mas eu acho realmente muito caro, tá? Mas eu acho que é o protesto do torcedor. Eu acho que é tudo válido. A Leila rompeu com a Mancha Alviverde, a gente sabe disso. Aconteceu porque a Leila tinha acho que era um cara do marketing, eu não lembro quem era. Ele é corintiano e a torcida sempre pegava no pé. E teve uma reunião derradeira entre a presidente, a Leila Pereira, e as lideranças da Mancha Alviverde. Houve uma promessa de que eles iriam parar de pegar no pé desse cara que era segundo a Leila Pereira, era um cara de confiança dela. E ela não queria ela não queria que ele saísse, apesar de ser torcedor do Corinthians. Ela fala, pô, aqui dentro ele trabalha para o Palmeiras, é uma empresa. Ele não está trabalhando contra o Palmeiras porque ele é corintiano. Não, ele trabalha para o Palmeiras. Então ele vai fazer o melhor e é um cara de confiança. Houve essa promessa, os caras voltaram a pegar no pé dele. Ele pediu para sair e a Leila rompeu com a organizada. Então, esse protesto claramente é porque houve um rompimento e há quem diga que porque também a Leila tirou, com esse rompimento, a Leila parou de bancar o carnaval, que a Mancha Alviverde tem a sua escola de samba também, parou de bancar o carnaval. Então, assim, esse relacionamento ficou distante e eles vão protestar para qualquer coisa, né? Para qualquer coisa assim que eles acham que cabe. O ingresso eu acho que vale, todo o resto eu acho que com todo respeito à Mancha Alviverde, todo o resto eu acho que é bobeira. O ingresso realmente eu acho muito caro, acho que vale um manifesto, mas todo negócio de contratação, isso aqui é tudo bobagem para mim. Palmeiras precisa de reforços, obviamente, mas dentro de campo o que o Abel consegue tirar desses jogadores se prova que não é necessário, tá? Vamos seguir? Cara, precisa agilizar. Melhor campanha, aqui a gente vinha falando da campanha do Palmeiras na Libertadores. Melhor campanha e premiação. O histórico do Palmeiras nas últimas fases de grupos da Libertadores, tá? O Palmeiras foi líder geral da Libertadores em 5 das últimas 6 edições. Eu tinha falado 4 das últimas 5. Em 5 das últimas 6, cara. Que bizarro, né? O Palmeiras é um... Eu até falava ontem, o Palmeiras tem um relacionamento com a Libertadores que é algo realmente diferente. É algo mágico, né? É algo muito diferente. E até os gols que foram acontecendo, dessa goleada que foi construída diante do Bolívar, mostra isso, né? Mostra essa diferença. Aqui, ó, o Palmeiras tem a melhor campanha em 18, 19, 20 e 22. 21 foi o Flamengo, né? O Paulo Souza, e aí muita gente até brinca, né? Ah, o Paulo Souza era aquele treinador. Não sei, não lembro se foi o Flamengo, mas eu acho que foi o Flamengo. 21? Pô, agora não me lembro, cara. Peço perdão, mas você vê que, cara, 5 das últimas 6, né? É um time que vem se consolidando cada vez mais como uma das principais forças. Já é uma das principais forças, mas você vê que a cada temporada se consolida como o bicho-papão. Se você olhar para a fase de grupos, cair no grupo do Palmeiras, cara, o Palmeiras é o primeiro, a gente vai lutar o que dá. O Palmeiras vem se tornando esse adversário indigesto, que os adversários olham e falam, pô, o Palmeiras já é o primeiro, a gente vai ter que lutar pela vaga que falta. É mais ou menos isso. Antigamente era assim com os clubes argentinos, né? Caía no grupo do Boca. Ah, cara, agora é brigar pela segunda colocação. Boca vai ser o primeiro. Caiu no grupo do River. O River já é o primeiro. A gente vai ter que lutar para ser o segundo e se classificar para as oitavas. Era mais ou menos isso, né? E hoje é a fase do Palmeiras e é a fase do Flamengo. Hoje, para mim, são as duas principais forças do continente. Ainda sobre Palmeiras, o Bruno Tabata foi suspenso por suposto. A Conmebol é uma loucura, né? A gente falou alguns dias atrás a notícia do Everson, goleiro do Atlético Mineiro, que sofreu com racismo. E aí o pessoal até gravou. E a punição, né? E a punição?
E o Palmeiras sofreu racismo e o Tabata é que foi punido. O Palmeiras gravou o vídeo, enfim, mandaram para a Conmebol e a Conmebol puniu o Palmeiras. Jogo do Cerro Porteño, jogo contra o Cerro Porteño. Cara, mano, isso aí mostra muito o que é o futebol sul-americano, com todo respeito. Eu não tô, senão vamos falar que eu tô sendo xenófobo, xenó- xenofobia, xenófobo. Não, se eu critico a Conmebol, eu critico a CBF também. A gente que não fica não, porque é Conmebol. Não, a Conmebol, para punir um clube por racismo, é um parto, né? É um parto. Eles falam que vão diminuir a tolerância contra esse tipo de coisa, vai lá e pune o Palmeiras, que foi vítima, né? Enfim, né? Vambora. Aqui sobre Botafogo, confirmada agora a saída do Luiz Castro. Foi anunciado aí na sexta-feira o término desse, desse relacionamento entre Luiz Castro e Botafogo. O Cláudio Caçapa será técnico interino, ele atualmente é auxiliar no Lyon e ele foi emprestado ao Botafogo. O Lyon é um dos clubes que pertencem ao John Textor, né? Parceria multiclubes da Eagle Football Holdings, liderada por John Textor, né? Essa é uma empresa do John Textor e o Lyon faz parte desse grupo de times que pertencem ao John Textor. Então foi emprestado ao Botafogo para seguir esse trabalho, né, que foi interrompido do Luiz Castro, tá? Vamos ver, a gente fica na expectativa, espero que consiga fazer um bom trabalho, ter uma visão de Europa, né? A gente fica pelo menos eu, fico na esperança de que consiga continuar legal o trabalho do Luiz Castro, para que o Botafogo siga vivendo esse bom momento, tá? Eu acho que não vai simples do dia para a noite acabar, mas a gente sabe que tem um impacto muito grande o término de um trabalho de um treinador, tá? Sobre o Cano, ele falou que gostaria de jogar com o Flamengo, hein? O Cano não fugiu, não. No Fluminense no pote 1, Flamengo no pote 2. Existe essa possibilidade dos dois já se enfrentarem nas oitavas de final. O Cano não quer nem saber, né? Gostaria de jogar com o Flamengo, hein? Tá confiante. Acho que ele quer dar o troco também na Copa do Brasil, como muitos tricolores, né? Então, eu vou muito dessa linha, assim. Você tenta fugir, obviamente, das grandes forças para você ir mais longe na competição. Mas se você pegar logo de cara também, às vezes é menos doloroso, tá? Às vezes o torcedor não vai concordar muito com o que eu vou falar, mas às vezes é menos doloroso você pegar uma grande força no começo. Imagina um Fla-Flu logo de cara. Se você parar para pensar, é muito melhor você perder para o seu rival nas oitavas, ser eliminado, no caso, porque você pode ser eliminado sem perder, ser eliminado pelo seu rival nas oitavas, do que numa semifinal, numa final de Libertadores. É muito menos dolorido. Então, é óbvio que você não avança na competição, existe essa frustração, mas dói muito menos do que você chegar numa fase avançada e aí sim ser eliminado, tá? Sobre São Paulo, a gente teve notícias recentes, né, de que alguns jogadores estão cobrando dívidas do São Paulo. O mais recente foi o Volpe e agora o Reinaldo também, tá? Antigo King Naldo, né? Foi conhecido, apelidado carinhosamente pelo torcedor do tricolor paulista como King Naldo. Ele cobra dívida e São Paulo tenta acordo para evitar novo processo. O lateral esquerdo hoje no Grêmio busca receber valores de bonificações de gatilhos contratuais, direitos de imagem e uma pequena parte do salário. A gente já teve notícia recente que o Palmeiras, não, São Paulo, atrasou alguns meses do direito de imagem dos jogadores. O Casares falou que isso seria pago com as bilheterias de jogos. Ele destacou até o jogo contra o Palmeiras, se eu não me engano, da Copa do Brasil, onde o São Paulo certamente vai fazer uma bela receita. Esse dinheiro seria usado para pagar direitos de imagem atrasado dos jogadores que compõem o elenco hoje, mas os que saíram, né? E os que, então você vê que, cara, é um. Sabe aquele balde furado que você fica tentando encher de água para jogar água em outro lugar? O São Paulo tá seguindo esse caminho, como tantos outros clubes, tá? Isso não é uma crítica apenas ao São Paulo. Você pega o balde furado, tampa um buraco, mas continua vazando do outro. Aí você pega, tampa outro buraco. E aí o outro se abre. E assim vai, né? Você vai tentando tampar os buracos com a mão, mas tem um monte de outro buraco vazando água. Você minimiza o vazamento, mas continua vazando, né? É mais ou menos isso.
Aqui o Flamengo e Claudinho. Flamengo se acerta com Claudinho e enviará proposta ao Zenit. Russos pedem cerca de 90 milhões de reais. Os valores são absurdos. A gente até tinha falado desse interesse do Flamengo pelo Claudinho, mas acompanhando vários jornalistas muito próximos, que têm um relacionamento muito próximo com o Flamengo. Cito aqui, por exemplo, como a gente citou recentemente, o próprio Mauro César Pereira. Ele tem muitos bons contatos dentro do Flamengo. Há o interesse, mas a negociação é tratada como muito difícil. Só você vê pelos valores que o Zenit pede, 90 milhões de reais. É muita grana. Mesmo para o Flamengo é muito dinheiro, tá? A informação dentro do Flamengo é que os russos pedem entre 17 e 18 milhões de euros. O rubro-negro tentará fechar o negócio por 16. Não vai acontecer porque o Zenit não precisa, tá? Se os caras querem 17, entre 17 e 18 milhões de euros, 16 milhões de euros não tem negócio. A menos que os caras fiquem com uma bela porcentagem do jogador, tá? Se os caras ficarem com uma bela porcentagem de jogador, até acontece. O que eu acho que o Flamengo também não vai abrir mão de tanto. Eu acho muito difícil dessa negociação acontecer. Óbvio que pesa também a decisão do jogador, mas eu até falei sobre isso. Deve ter uma vida extremamente confortável na Rússia. E até onde eu vi também essa cláusula do jogador poder ser emprestado por conta da guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Parece que o Claudinho não pode acionar essa cláusula mais. Então ele tem que ser negociado de fato. Ele não pode pedir para ser emprestado porque não tem validade. Não sei os detalhes, né? Mas me parece que não tem essa validade. Então, vamos ver. Ciente que o jogador tinha o desejo de vestir rubro-negro, também colocou na mesa como um fator de sedução a seleção brasileira. Então, o Flamengo seduzir o Claudinho não é um problema. O problema é conseguir convencer os russos. E com a guerra da Ucrânia acontecendo, você acha que os caras vão abrir mão de 1 milhão de euros? Vamos combinar. 16 milhões para quem quer entre 17 e 18. Você está num país onde a flutuação cambial deve variar absurdo, né? Deve variar de forma absurda. 1 milhão de euros é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Por mais que os caras são milionários. Cara, quem tem dinheiro não sai dando dinheiro. Essa é a lei do capitalismo, tá? Aqui sobre os clubes da Liga Forte Futebol, uma daqueles grupos, né, que tentam formar a Liga Brasileira, fecharam acordo para a venda de direitos. Galo, Inter e Náutico não assinam. Talvez as principais equipes desse grupo, eles não assinaram. Os times acertaram a venda de 20% dos seus direitos de TV no Brasileirão pelos próximos 50 anos. Parte da quantia será paga nos próximos dias, dentro da janela de contratações. Isso vai ajudar muitas das equipes, mas é aquela velha história. Talvez tenham 50 anos, tá? 50 anos. Tem que ver direitinho como é que isso vai ser ao longo dos anos. Ao todo serão aportados 2,35 bilhões nos clubes que fazem parte da liga e com perspectiva de pagamento de parte dessa quantia nos próximos dias. Se isso de fato vier a acontecer, é muita grana. Isso vai ajudar muito algumas equipes nessa janela de meio de ano para se reforçar. No caso do próprio Atlético Paranaense, se reforçar para disputar as principais competições. O América para se reforçar e tentar levar Sul-Americana e melhorar no Brasileiro. Atlético Goianiense que busca o acesso, né? Chapecoense que busca a volta aos tempos de glória. Ceará também voltar à Série A. E assim vai, né? Cuiabá para conseguir se manter na Série A um pouco mais tranquilo. Fluminense que segue na Libertadores. Enfim, tantas outras equipes que precisam dessa grana. Não vai vir toda essa grana de cara, tá, gente? É parte, hein? É parte, tá? SAF do Atlético Mineiro terá aporte de 915 milhões de reais à vista, tá? Acho que vai se encaminhar para isso, né? O Atlético tem quase 2 bilhões em dívidas. O caminho natural é a SAF, né? Não vai ter jeito. Você vai esperar o clube cair, entrar numa draga para depois vender? Tem que vender agora, apesar da dívida altíssima, o clube está valorizado ainda. Tem grandes jogadores, tá? Tal valor será utilizado em parte para bater a dívida global do Galo, considerando também a Arena MRV. E hoje está na casa dos
1,8 milhão de reais. Tá? A SAF irá sugar toda a dívida do clube associação. Então como eu falei, nesse momento é um bom negócio, porque você vai esperar o clube se desvalorizar, entrar numa draga, entrar numa situação difícil. Esse é o melhor momento. Eu imagino que esse deva ser o futuro do Atlético Mineiro, tá? Vamos para a coletiva do Palmeiras agora, da Abel Ferreira. Já estamos 35 minutos de podcast. Vai ser um pouco mais curto, mas ainda vai ser longo. Deixa eu voltar aqui. TV Palmeiras Fã, canal oficial do Palmeiras no YouTube. Você torcedor, simpatizante, fã do esporte, fã de Arthur, fã de Abel Ferreira. Se inscreve no canal, não só do Palmeiras, mas de todas as TVs. É o convite que eu sempre faço a você, torcedor do esporte, do futebol. Curte o vídeo se você gostar da coletiva do Abel. E vamos embora. A coletiva é muito longa. Obviamente que a gente vai ouvir apenas um trecho da coletiva do Abel Ferreira. A gente percebeu em alguns momentos do jogo, praticamente no jogo inteiro, o Bolívar fazendo alguns encaixes individuais de marcação, né? O zagueiro às vezes indo perseguir atacantes do Palmeiras no campo de defesa do Palmeiras e tal. Isso muitas vezes abriu o campo. Eu queria que você falasse o quanto você já programou algumas movimentações previamente para bagunçar essa marcação individual e o quanto tem de intuição individual do jogador de fazer esses movimentos para conseguir quebrar esse sistema defensivo hoje. Obrigado. Olha, é a primeira vez que eu... Ou melhor, antes de começar eu queria só fazer aqui um parênteses. Eu sempre que acabo o jogo, eu saio na direção do túnel, desde quase que eu cheguei aqui ao Palmeiras. Isto fica claro. Para aqueles que fazem um jornalismo raso, eu faço sempre a mesma coisa. Está bem? Que é para não ficar aqui dúvidas para ninguém. Eu faço sempre isso. Cumprimento o meu adversário às vezes no início, mas no fim saio sempre. Essa era a primeira introdução que eu queria fazer. Para aquele jornalismo mais raso e alguns comentadores também rasos, para não criar confusões onde não existem, porque eu tenho grande admiração e respeito pelo Luís Castro. Inclusive falamos depois do jogo, portanto não criem polémicas onde elas não existem. A segunda... E ele dando aquela resposta, né, sobre aquela matéria que saiu. Eu até falei quando saiu a notícia, quando publicaram a notícia, né? O Abel fala de jornalismo raso, não é jornalismo raso, porque primeiro que o que foi publicado é um fato, né? Não é ninguém está inventando nada, o que foi noticiado é um fato. Quem cria polêmica ou não é na cabeça de cada um. Eu não vi polêmica nenhum, como eu falei. Eu sou muito dessa linha do Abel, de quando você entra em campo é uma batalha, é uma guerra, eu quero vencer o adversário. Eu volto a repetir, se eu fosse treinador, eu não cumprimentaria nem antes do jogo, porque eu tô entrando em campo para vencer. Eu tô entrando para vencer, para derrubar o adversário. Derrubar no bom sentido, vencer o adversário, né? Então eu não cumprimentaria nem antes do jogo. Eu não gosto dessas coisas de jogos de seleções que os caras ficam se abraçando ali no túnel de acesso. Nossa, mas como você é ranzinza, é rigoroso, né? Não é ranzinza e rigoroso, você tá indo para uma batalha. Ali não é a hora de confraternizar. Antes do jogo não é a hora. Você tem que se confraternizar depois do jogo. Acabou, sai do estádio, vai pro bar, vai para uma resenha em algum lugar, alguma balada, alguma casa noturna. No momento do jogo é guerra, cara. É sangue no olho, é pegada, é disputar todas as bolas. Eu sou assim. Então não vi nada demais, mas essa revolta do Abel é nesse sentido. Eu acho que já até, cara, assim, ele fica meio que querendo sempre dar satisfação para a imprensa, né, meu? Ele esquece a imprensa também, deixa os caras falar o que quiser, porque não é jornalismo raso. Foi publicado um fato, né? Um fato. Se gerou polêmica ou não, aí ele também está colocando polêmica na parada, né? Para mim não teve polêmica nenhuma. Como eu disse, eu vou muito na linha do Abel. Sai de campo mesmo. Vou nem, ainda mais se perder. Ainda mais perdendo, não quero nem olhar na cara do cara, porque, mano, eu vou pro vestiário pensar no que deu de errado. E aí a vida que segue, né? Dizer-te que foi a primeira vez que vi, eu acho que o treinador deles é espanhol, a primeira vez que vi um treinador espanhol a fazer marcação individual a campo inteiro. E para ser muito, muito sincero, os meus jogadores hoje sozinhos encontraram o caminho para o golo. Não foi o treinador ter responsabilidade zero. É isso que eu mais gosto desta equipa, é o caráter, é os homens que eu tenho à minha frente, são os mesmos que perderam há 2 dias e que infelizmente
não fomos tão eficazes, e se hoje fôssemos eficazes, em vez de 4, podiam ter sido 8. Infelizmente só conseguimos fazer 4, mas é isto, é um orgulho muito grande ser treinador destes jogadores e uma equipa, as grandes equipas, as equipas de caráter, as equipas que lutam por títulos, é isto que fazem. Têm sempre uma reação e nunca desistem. E este é o nosso Palmeiras, e agradecer também aos nossos torcedores que vieram, que nos apoiaram, e esta magnífica e mágica noite, muito bem jogada, com nota artística, como dizia um treinador português que esteve aqui há uns anos atrás no Brasil e que depois foi embora. Hoje 4-0 com nota artística. Que ele falando sobre o jogo agora em si, né? Porque ele teve responsabilidade zero, né? No que aconteceu. Óbvio que não é zero, né? Ele vira e mexe, ele gosta de exaltar o feito dos jogadores que de fato tiveram uma parcela importante no resultado. Ele, como ele sempre diz, o jogador que entra em campo não sou eu, né? E ele exalta a postura do time de ter encontrado soluções por eles mesmos, né? E não foi porque o Abel pensou numa coisa e bolou uma estratégia e mudou o jeito do time jogar, né? Ele exalta o trabalho dos jogadores, que é a importância de você ter um elenco junto há muito tempo. Existe o risco de se acomodar, mas o grande mérito, o grande valor agregado disso é o entrosamento. Os caras se conhecem. Cada um sabe o que tem que fazer, cada um sabe como é que o outro joga melhor. E dependendo do andamento da partida, do roteiro da partida, os caras, entre eles, né? Pelo entrosamento que eles têm, pelo conhecimento que eles têm do futebol de um do outro, eles conseguem encontrar soluções. E é uma coisa que o Abel exaltou, apesar do Arthur ele ter sido uma contratação recente do Palmeiras, é impressionante o que ele vem jogando nesse Palmeiras. Parece que ele nunca saiu, né? Ele chegou e o Abel, ele quis muito, pelo que a gente apurou, ele quis muito o Arthur, inclusive conversou com ele no momento de negociação, e parece que era a peça que faltava, assim. Ele montou o Palmeiras e o Arthur era um... eu já falei sobre isso aqui no podcast, tem filmes que o escritor do filme, o roteirista, o diretor do filme, pensa assim, cara, eu vou criar esse papel, esse personagem, quando ele tá concebendo, escrevendo o filme, fala, cara, vou criar esse personagem pensando, sei lá, no Brad Pitt. O Tarantino, o diretor de cinema Tarantino, ele faz muito isso. Ele começa a escrever os seus filmes, só que ele escreve com um ator em mente. Cara, esse personagem tem o Bastardos Inglórios, por exemplo. Esse personagem é o Brad Pitt. Então ele escreve pensando naquele ator. E o Abel parece que montou esse time para receber o Arthur, né? É impressionante como ele caiu e o entrosamento que ele tem com os outros jogadores do Palmeiras agregou muito rápido. Comecinho, ele estava um pouquinho perdido, era muito mais vontade do que entrosamento. E hoje, cara, é um ajuste que é impressionante. Parece que ele tá no Palmeiras já há mais de um ano já, né? É muito impressionante mesmo. Boa noite, Abel. Tudo bom? Pedro Cunha. Queria saber de você, com a lesão do Zé Rafael, você vai ter que quebrar a cabeça para montar um meio-campo, a dupla de meio-campo junto com o Gabriel Menino. Hoje você optou pelo Richard, mas você também tem o Fabinho como opção. Queria saber se você pensa em usar em algum momento o Luan como opção para primeiro volante, visto o forte poder de marcação e a qualidade do passe, e se você espera algum reforço para a posição. Do Arthur, queria saber qual a sensação de marcar 2 vezes numa noite de Libertadores e fazer parte do melhor ataque da competição. Olha, a função de um treinador é arranjar soluções, não é? Claro que há treinadores que chegam aos clubes e querem trocar os jogadores todos que estão e mandar vir mais 5 ou 6 ou 7 ou 8. Isso na minha opinião, assim é mais fácil ser treinador. Difícil de ser treinador é olhar para os problemas e arranjar soluções, que é aquilo que eu fiz desde que cheguei aqui ao clube. Não só arranjar soluções dentro dos problemas, mas valorizar os jogadores que temos, apostar nos jogadores mais jovens e buscar jogadores com esta qualidade, que também ajuda e de que maneira o nosso grupo. Foi por isso que nós contratámos o Arthur, que já era filho da casa, e portanto agradecer sobretudo à nossa Presidente, porque sabe muito bem aquilo que quer, sabe muito bem os profissionais que tem dentro do grupo, sabe muito bem a comissão técnica que tem, sabe bem os profissionais que tem dentro do clube, sabe muito bem o diretor desportivo que tem, sabemos as limitações que também temos em determinados contextos, e o mais importante é isso, é que cada guerreiro que cai, um se levanta, não é? Primeiro, o ano passado, o Scarpa, porque agora sem o Scarpa nós arranjamos soluções. Infelizmente, depois, quando o Veiga se lesionou no Atlético Paranaense para a meia-final, nós, mas conseguimos acabar a época sem o Veiga. Isto é mesmo assim. A minha função enquanto treinador é olhar para dentro, dar confiança aos meus jogadores, mesmo em momentos
em que parece que todo mundo quer criar uma crise. Aqui é giro, porque no Brasil parece que só não anda em crise o primeiro classificado, pelo menos no Brasileirão. Todos os times andam em crise, só o que vai em primeiro é que não tem crise. Mas é bom que os meus jogadores aprendam a lidar com a informação, porque vivemos num mundo da informação, e lidar com a informação que é aquela que é verdadeira, a crítica verdadeira, e a crítica que é rasa. E essa nós temos que perceber de onde vem, porque a quem eu não pedi conselho, eu não posso dar ouvidos. A quem é que eu não pedia, a quem não peço um conselho ou uma opinião, eu não posso dar ouvidos. E fico feliz por os meus jogadores entenderem isso, e fico feliz por nós hoje termos uma noite mágica e bem jogada. É só dar uma retrucada pro Abel, essa última frase dele é muito bonita, né? A quem eu não pedi conselhos, eu não posso dar ouvidos, mas ele abre a coletiva falando sobre o episódio Luiz Castro, né? Ele não deveria dar ouvidos a esse tipo de coisa se o incomoda tanto, mas você vê que ele mostra o descontentamento com a imprensa, só que ele dá ouvido a todo mundo, né? Eu acho que ele deveria dar menos ouvido, de fato é isso mesmo, é ignorar mesmo. Ignorar mesmo. Isso não me interessa, não quero ouvir. Esse veículo eu não gosto, eles gostam de polemizar. Só que ele sempre tem essa necessidade desde que ele chegou no Palmeiras, assim, ele é uma coisa engraçada, assim, ele sempre teve essa necessidade de responder à imprensa, né? Ele quer agradar todo mundo. Ele quer agradar todo mundo. E o problema é que quando você tenta agradar todo mundo, você vai agradar um lado, mas você vai desagradar o outro. Então, assim, pensa assim, a direita e a esquerda, pensa em política, a direita e a esquerda. Dá pra você agradar os dois ao mesmo tempo? É impossível, cara. É impossível. Ninguém vai conseguir agradar os dois. Vou agradar a esquerda e a direita ao mesmo tempo. É impossível, cara. Não tem como. Então, assim, essa busca do Abel incessante de meio que dar uma resposta para a imprensa dentro de campo, de sempre essa necessidade que ele tem, não sei se é uma necessidade, mas eu acho que é meio que chega até a ser uma obsessão, né? Do Abel dar essa resposta para a imprensa. Esse é o problema, ele vai se desgastar, ele vai se cansar de forma desnecessária, porque ele nunca vai agradar todo mundo. Nunca, assim, jamais ele vai conseguir agradar todo mundo. Até porque jornalistas, hoje em dia, muitos jornalistas, comentaristas, eles estão... Porque é algo que eu acho legal, de verdade, eu pessoalmente acho isso legal, eles estão se posicionando e muitas vezes colocando a opinião de torcedor. Porque sempre o jornalismo, o esportivo, foi um negócio assim, eu não sou torcedor, e tenta fazer uma análise abstrata das coisas. Mas é impossível fazer isso. E eu acho que assim, o torcedor, de fato, ele gosta quando o cara se posiciona. Pô, eu sou palmeirense, pensa o PVC, por exemplo, né? Pô, eu sou palmeirense, eu vou falar do Casagrande, eu sou corintiano mesmo. Falo do Palmeiras, falo do São Paulo, mas eu sou corintiano mesmo. Quando tiver que falar do Corinthians, eu vou exceder um pouco, né? Eu vou extrapolar um pouco. Eu acho isso até legal. Então ele nunca vai conseguir agradar todo mundo, porque alguns vão torcer pro Corinthians, alguns vão torcer pro São Paulo. Como eu falei, abri o podcast falando do avião. Cara, o que eu vi, assim, de comentários sobre o avião da Leila, eu peço até desculpas a quem se ofender, mas para mim, vários comentários, assim, um tom de recalque absurdo, na minha opinião. Cara, assim, você sente um quê de inveja, assim, um grau de inveja altíssimo. Que não sei o quê, vai gastar dinheiro, ela tá se promovendo, cara. Você tem que pensar no objetivo, no prático. O que é o prático? O Palmeiras vai economizar dinheiro e bom pro Palmeiras. É isso, né? E aí você vê alguns, os palmeirenses estão se deleitando com esses comentários, né? Da galera que tem um certo recalque, né? Um certa inveja. Os palmeirenses estão se deleitando com isso. Então, assim, você que tá criticando o Palmeiras, pare de criticar. Porque o palmeirense, a alegria do palmeirense é isso. É ver você arrancando os cabelos do Palmeiras agora ter um avião particular, entre aspas, em algumas semanas vai ter isso à sua disposição. Então, acho que o Abel ele deveria seguir mais isso que ele mesmo falou. Abel. Eu não tenho que dar... A quem eu não pedi conselhos, eu não tenho que dar ouvidos. Acho que ele tem que seguir mais essa... Ele deveria colocar essa frase assim na frente dentro do vestiário,
E até não no ambiente de trabalho dele, colocar isso na parede, porque, cara, ele nunca vai agradar todo mundo, não tem jeito. Ele fala de jornalismo raso, essa questão do Luiz Castro não tem jornalismo raso. Foi apenas noticiado o que aconteceu, um fato da realidade. Se isso é jornalismo raso para mim é você noticiar, publicar uma mentira. Isso para mim é jornalismo raso. Você noticiar um fato caiu uma árvore no centro de São Paulo. Isso é jornalismo raso? O cara tá noticiando um fato da realidade que aconteceu ali no jogo do Palmeiras. O Luiz Castro procurou o Abel para cumprimentá-lo e o Abel saiu. Isso é um fato da realidade. E aí criaram polêmica e ele se sentiu mal, provavelmente, né, o Abel, e quis dar uma satisfação. Só que ele dá satisfação, aí eu volto de novo à história do avião, né? O torcedor rival se descabelar pelo fato do Palmeiras, da Leila ter comprado avião, é uma delícia pro torcedor. E o fato do Abel sempre se incomodar e se mostrar insatisfeito, tem muita gente que tá se deleitando com isso, tá? Tem muita gente que tá gostando disso. Porque ele é um cara perseguido, gente. Não adianta a gente ficar de... Ele é um cara explosivo, eu critico várias vezes a atitude dele dentro de campo, eu critico quando ele quer pautar a imprensa, quando ele acha que ele é o dono da verdade, quando ele acha que está acima do bem e do mal. Ele acha que está acima do bem e do mal, ele pode falar que não, mas ele acha que está acima do bem e do mal. Querendo dizer quem que pode estar na área mista, quem que deveria estar lá, o que deveria ser gravado, o que não deveria ser gravado. Isso não é ele que decide, ele não é Deus, né? Ele não é Deus, não é ele que decide essas coisas. Né? Por isso tanto que eu até falei, se ele não quer ser filmado ou gravado, ele deveria ir para um lugar privado. A área mista não é um lugar privado. Não naquele momento, né? No pós-jogo, onde é uma área justamente onde os jornalistas vão ficar para tentar conversar com os jogadores. Então eu entendo assim que ele tem essa postura dele de meio que querer se provar, de dar resposta para a imprensa, e nessa vibe ele meio que, cara, ele meio que tenta ficar acima do bem e do mal. Não acho que é de maldade. Inclusive, eu acho o Abel muito boa gente. Tem gente que fala, não gosto do Abel, tem gente que fala abertamente isso, não gosto do Abel, acho ele um cara, parece soa arrogante várias vezes, e de fato ele soa, mas eu acho que ele é uma boa pessoa, ele se incomoda muito com algumas coisas que ele não deveria se incomodar, e essa necessidade obsessiva dele ficar dando resposta para a imprensa é o que muitos caras que não gostam dele na imprensa esportiva estão se deleitando. E eles vão continuar alfinetando, porque sabe que o Abel se incomoda. Então eles vão continuar alfinetando. Então, volto a repetir. Eu, se pudesse, faria esse letreiro que o Abel acabou de falar. A quem eu não pedi conselhos, eu não tenho que dar ouvidos, né? Eu faria isso e enviaria para ele. Falar, Abel, siga o seu próprio conselho. Deixa os caras falando, porque a partir do momento em que você parar de... É tipo aquela pessoa que você fica implicando no seu dia a dia. Quando a pessoa se irrita, é quando você mais gosta de tirar sarro, né? É assim, é parte da vida. Você pega um amigo próximo seu, um irmão, um primo, um parente, tem sempre um que implica com o outro, né? E o outro fica muito bravo, e aí o outro se deleita. É mais ou menos isso que tá acontecendo. A galera implica com o Abel, ele fica irritado e os caras estão se divertindo. E vão continuar porque o Abel se irrita com isso, né? Então, cara, segue um pouco do seu conselho, porque ele fala, pô, aqui vocês têm a necessidade, só o primeiro não passa por crise, né? Não é bem assim, não. Palmeiras no ano passado também, mesmo em primeiro, você vê que a torcida organizada tenta criar crise. O Palmeiras é o primeiro, mas tá jogando super mal, que não sei o quê, tem que jogar mais. Sempre vai ter necessidade de criar crise. Sempre tem, porque isso dá pauta, né? Isso dá pauta para discussão. Então, dá menos bola para muita gente, porque você vai ver que a galera vai diminuir um pouquinho. Vai diminuir um pouquinho, porque quando vê que o Abel se incomoda, aí os caras alfinetam mesmo, cara. Boa noite. Noite feliz, noite de que fomos eficazes, como que o Abel falou nos 2 últimos jogos. Mais ou menos. Sim, mais ou menos. A gente não foi eficaz nos 2 jogos e hoje, com certeza, acho que bem uns 8 gols a gente dava para fazer, mas mais importante, acho que foi o empenho da equipe, achar soluções. Do início do jogo a gente não estava achando essa solução e nós mesmos interno ali a gente conseguiu.
Fizemos o primeiro gol, o segundo, baliza 0, costumam falar isso. Noite feliz, noite mágica, muito feliz com os 2 gols, mas principalmente com o empenho da equipe e em primeiro, classificar em primeiro geral. Boa noite, Abel. No final de semana eu te perguntei sobre como faria para esse time voltar a jogar de novo de uma forma mais consistente, como já vinha feito há muito tempo. Aí a gente viu o time do Palmeiras, o Gomes com a cabeça rachada, o Rony falou que jogou com febre, e o comprometimento desses caras parece ser impressionante realmente. O quanto esse comprometimento, esse profissionalismo desses jogadores te facilitam no trabalho para arriscar, por exemplo, colocar o Naves no meio-campo, o Luan, tão criticado pela torcida, fazendo uma partida perfeita de novo, com a segurança do treinador. E para o Arthur, o Rony, quando chegou, não era centroavante, é o maior artilheiro da Libertadores do Palmeiras na história. Você, na sua apresentação, falou que não fazia muito gol de cabeça, já é o 3º ou 4º hoje que você fez aqui no Palmeiras. Você joga de ponta, aparece como centroavante, faz gol. Quanto essas variações do Palmeiras, do time do Abel, facilitam o teu trabalho ali na frente? Obrigado. Podes falar. Queres fazer eu primeiro? Podes. Realmente, eu falei que eu cheguei aqui que eu não costumava, e realmente não costumava fazer muito gol de cabeça, né? Mas com a qualidade de tantos jogadores que a gente se encontra aqui, principalmente com o Piquerez ali, que já acho que é a 3ª assistência dele para mim de cabeça. E não é por acaso, né? Acho que tudo é um fruto de muito trabalho, de muita dedicação. A comissão sempre pede pra gente, por dentro e por fora, e sempre os pontos chegar dentro da área. Eu sempre tô me cobrando, sempre estudo isso para sempre chegar dentro da área. E tô sendo muito feliz, né? Com o trabalho, com a boa bola também que tá chegando. E acho que comemorar, acho que noite especial pra gente, pra nós todos, né? Descansar, comemorar a vitória de hoje, mas agora amanhã já vira a chavinha que tem um jogo importante no final de semana. Não te esqueças de agradecer também ao Dudu, agradeceste? Também. Há uma coisa que eu peço aos meus jogadores, é nestes momentos não dar ouvidos ao que a imprensa disse. Isso é fundamental para dentro do nosso grupo. Ele deveria fazer isso, eu acabei de falar. Ele fala para os jogadores, mas tudo que ele fala para os jogadores ele não faz, né? Ele fala que tem que ter cabeça fria, ele não tem, né? Fala que os jogadores não tem que ouvir a imprensa, mas ele ouve. Ele faz tudo. Ele é tipo. O Abel é tipo aquele cara que faz assim: faço o que eu digo, não o que eu faço, né? Blindar só. Se fizer isso, nós sabemos de onde vimos, sabemos o que nos custou chegar até aqui, sabemos que tivemos no início do ano um foco muito grande que era ganhar o Paulistão e ganhamos. Tivemos um foco muito grande em ganhar a Supercopa e ganhamos. Temos um foco muito grande em ganhar o Brasileirão e vamos ver no final. Temos um foco muito grande na Libertadores em procurar repetir o que já conseguimos. E temos também um foco muito grande na Copa, não é? Por isso é que os meus jogadores têm que ter calma, porque aqui ou é 8 ou 80, não é? Isso é da vossa responsabilidade. Tem jornalistas absolutamente extraordinários, tem comentadores absolutamente extraordinários que valorizam realmente aquilo que se faz, fazem críticas construtivas, e depois tem os rasos. Isso é que e isso peço aos meus jogadores para não darem ouvidos a quem eram incapazes de pedir um conselho. E portanto isso é que é fundamental nestes momentos, é olharmos para dentro, termos calma e confiança, porque sabemos aquilo que cada um vale. Portanto foi só isso que eu lhes disse, nada de mais, é nós termos calma, perceber que há dias como o Botafogo, né? E se chegar ao final do jogo e dizer que nós jogámos mal e o Botafogo é que jogou bem, é de quem não percebe de futebol, né? Quer dizer, nós jogámos mal e o Botafogo jogou bem, mas o importante é nós dentro saber aquilo que fazemos, saber aquilo que valemos, saber que, também já disse isso várias vezes, não vamos ganhar sempre, mas sabemos que há muita gente a torcer e que não gosta de um clube que é o exemplo em tudo, das finanças, apostas nos jovens, tem uma equipa equilibrada, tem uma equipa super valorizada, uma equipa que para além de ganhar títulos ganha dinheiro. Eu sei, isso pode incomodar muita gente, incomoda sobretudo aqueles que têm clube, não é? Que veste a camisola e que têm clube, e o Palmeiras é muito grande naqueles 15 ou 16 milhões que tem, mas não é o maior em termos de número, mas somos muito barulhentos, isso é que são fiéis, e nós trabalhamos para os nossos torcedores, e a única coisa que eu peço aos nossos torcedores é que confiem nos nossos jogadores, porque podem ter, volto a repetir, para os nossos torcedores, os outros eu não quero saber, os outros são apenas os outros, os nossos torcedores que acreditem que nós sempre que entramos no CT só temos uma coisa na mente, é trabalhar para chegar a cada jogo e dar-lhes as vitórias como foi hoje, mas vai haver jogos que nós não vamos conseguir, como foi o último contra o Botafogo, e digo-vos com toda a sinceridade, o Botafogo não jogou melhor que nós, foi mais feliz que nós, foi mais eficaz que nós, e o futebol tem destas coisas, não é? O resultado toma conta dele próprio, nós não tomamos conta do resultado, o resultado é aquele que ele quer que seja, o resultado toma conta dele próprio, mas infelizmente há gente que não entende, nem sabe fazer uma avaliação correta e justa daquilo que se passa no jogo, mas isso é preciso estudar, e nem todos nos esforçamos para o mesmo, mas volto a referir, há jornalistas e comentadores extraordinários, e espero que a imprensa dê espaço àqueles que realmente
valem a pena, que são positivos, uns mais velhos, outros mais jovens com muita vontade de tirar o lugar aos mais velhos. Isso às vezes as televisões têm que dar esse espaço para que as velhas guardas deem novo aos novos jogadores, que é assim que nós fazemos em toda a nossa vida. Boa noite. Só para finalizar, né? Mais uma resposta que ele mostra muito incômodo com o que foi falado do Palmeiras nos últimos dias, né? Até pela duas derrotas consecutivas, a derrota para o Bahia, a derrota para o Botafogo. Concordo quando ele diz que o Palmeiras não jogou pior que o Botafogo, de fato não jogou. Eu até falei isso aqui. Eu acho que o Palmeiras pecou ali boa parte do segundo tempo, o time estava meio moroso, não digo que os caras estavam eu falei tiriça ontem, mas assim, tiriça tava o jogo. Os jogadores certamente estavam tentando, mas sabe quando você entra naquela rotação que as coisas não dão certo, você erra um passe, erra dois, chuta, a bola vai na lua. E aí a crítica que eu fiz ali é que eu me fiz a pergunta, será que esse time acomodou? E será que não era a hora do Abel, de repente, falar, pô, esse jogo tá difícil, tá complicado, vou mudar alguma coisa. Vou pôr alguém importante no banco. Sei lá, vou tirar o Dudu, vou pôr no banco. Vou tirar o Veiga, vou pôr no banco. Porque não tá rolando, não tá virando, sabe? A engrenagem não tá girando. Eu vou mudar alguma coisa para ver se dá uma balançada. Porque a derrota o Palmeiras já tava perdendo. E até lá, mais da metade do segundo tempo, sinalizava que nada ia mudar. O Botafogo estava muito seguro, foi mais eficaz. E as críticas que eu vi em relação ao Palmeiras, eu não vi críticas desse nível que o Abel falou, não. Eu costumo acompanhar vários programas esportivos, os que têm as maiores audiências. Não vi, assim, gente falando que o Palmeiras jogou mal. Assim, eu vi muita gente, obviamente, questionando, porque foi uma foi uma volta de data FIFA. Não marcou contra o Bahia, não marcou contra o Botafogo. Boa parte do segundo tempo o time estava em baixíssima rotação. O jogo estava uma tiriça. Não estou falando que os jogadores estavam de tiriça, hein? O jogo estava uma tiriça. E aí ali o que muita gente questionou, o entendimento é por que o Abel ele não mexe mais cedo? Porque aí mais tarde ele começa a pôr um time diferente, uma garotada, e aí soa assim como ele está jogando uma pressão desnecessária para os garotos. Se ele coloca aí já no, sei lá, 15 minutos do segundo tempo, que ele não tá vendo muita coisa, não é pressão. Óbvio que tem a pressão de jogar lá do seu torcedor no estádio e tudo mais, mas você vê que assim, eu tô tentando mudar o jogo. E o Abel a gente sabe como é que ele vai chegar e falar assim, ó, eu tô colocando o cara para virar. Não. Pô, tô colocando o cara para mudar alguma coisa, para dar uma chacoalhada no time. Para ver se dá uma chacoalhada no time. Coloca alguém com muita vontade de correr, faz um salseiro, busca alguma coisa que de fato alguns fizeram, né? Busca alguma coisa diferente. Eu penso mais nesse. Houveram várias críticas, mas parece que, né, isso incomoda muito, né, o Abel. Isso incomoda muito o Abel, porque deve incomodar de fato. Porque assim, ele sabe o trabalho que está sendo executado, ele sabe o quanto ele e os jogadores trabalham. Isso deve incomodar ele. Mas cara, assim, ninguém é imune à crítica. Se você não é capaz de ouvir uma crítica, né, eu não falo que isso, não digo que isso é um problema nem como jogador ou como profissional, acho que isso é um problema como ser humano. Se você não ser capaz de ouvir uma crítica. E se for uma crítica rasa, como ele fala, fecha a orelha, cara. Né? Como ele mesmo falou. Não ouça. O que ele falou? Porque eu falo para os jogadores não darem ouvidos a quem eles não pediriam conselhos. É exatamente isso que ele tem que fazer. Se ele ouve, sei lá, se tem o Casagrande aqui, se ele ouve o Casagrande e não gosta dos comentários do Casagrande, é só não ouvir o Casagrande. Não tô dizendo que é o Casagrande, tô usando só um exemplo, tá, gente? Não devia nem ter citado o nome, mas assim, o Casagrande normalmente faz leituras muito boas do Palmeiras, na minha opinião, tá? Apesar de ser um grande corintiano, ele sempre elogia muito o Palmeiras e o trabalho do Abel. Inclusive, o Casagrande queria muito o Abel na seleção brasileira, não para tirar do Palmeiras, mas porque ele tem o entendimento que o Abel é o melhor treinador em atividade no país. Agora, ele falou, cara, assim, o Palmeiras incomoda muita gente, a forma como o Palmeiras é administrado, isso é verdade. Isso é verdade. Tem muita gente que se incomoda com o Abel, isso é verdade. Tem muita gente que se incomoda quando o Abel faz críticas a gramados, ao calendário, isso é verdade. Eu vejo muita gente falando,
o Abel e o Luiz Castro estão reclamando de gramado, de calendário, mas eles não inventaram a roda. Isso é falado faz tempo. Tá, então por que se dá audiência quando os treinadores portugueses falam? Eu acho que a crítica de alguns jornalistas, de alguns comentaristas, ela de fato é muito rasa nesse sentido. Porque assim, o Abel, isso é falado há muitos anos aqui no Brasil. Tá, então por que só dá audiência quando o Abel e o Luiz Castro falam? Por que não dá audiência quando um brasileiro fala? Isso é uma reflexão que tem que ser feita da própria imprensa. Não é reclamar quando o Abel fala, né? O Abel ele vai falar e ele vai repetir isso várias e várias vezes, como ele sempre vem fazendo. A crítica, eu digo, você tem que fazer críticas às outras alas da imprensa, a outros jornalistas. Por que só dá moral quando o Abel fala? Por que isso só vira notícia quando o Abel fala? E se, sei lá, se o Dorival falar, não vai ter o mesmo destaque. Por quê? Porque que você tem que criticar o veículo de imprensa, você não tem que criticar o Abel. Por isso que eu falo, ele incomoda muita gente. O Palmeiras, de fato, incomoda muita gente. Mas ele deveria seguir um pouco mais isso que. Mas aquela coisa, o que me incomoda é assim, ele me parece assim, uma pessoa que. Eu volto a repetir, deve machucar muito se eu ouvir críticas ao seu trabalho. Não porque ele acha que ele está acima do bem e do mal. Mas porque, como eu falei, ele está no dia a dia. Ele vê o quanto de trabalho, o quanto de devoção é colocado no trabalho. E eu vi uma crítica a isso, eu falo isso como eu pessoalmente. Pô, às vezes você está trabalhando, você dá o sangue naquilo que você está fazendo, e alguém vem e critica, pô, isso aqui não tá legal. Caraca, mano, mas eu coloquei tudo que eu tinha aqui, e os caras estão metendo, sabe? Estão metendo a crítica nessa parada que eu fiz com o cara, assim, eu dei o sangue para fazer. Isso incomoda. Mas aí depois você tem que. Depois você se incomoda na hora, e eu paro e penso, pô, realmente aqui dá para melhorar de fato, né? Aí vai dar humildade de cada um. Porque se você acha que você é isento à crítica, por melhor que você trabalhe, isso não é uma questão de ser um mau profissional, não. Aí já acho que vai do nível assim, do como você é como pessoa. Porque tem gente que fala assim, você tem que saber distinguir o profissional do pessoal. Sim. Mas muitas coisas do que você é como pessoa do que você é como profissional é um reflexo do que você é como pessoa. E se você não é capaz de ouvir uma crítica, e aí você tem que ter essa balança. Essa crítica não faz sentido, essa crítica aqui ela é maldosa. Não vou fazer questão nenhuma de agregar nada. Né? Essa necessidade de ficar sempre dando a resposta é algo que muita gente gosta. Só que muito provavelmente o Abel não vai mudar nisso, né? Ele se mostra muito incomodado com várias críticas e ele sempre vai, né? Ele sempre bate, ele sempre responde. Ele sempre tenta responder a crítica. E a galera tá se deleitando com isso. Galera não, mas tem muita gente que gosta disso. E eu não digo nem jornalistas, às vezes é youtubers mesmo que gravam vídeo e aí tiram sarro, né? Ele tá dando moral para esses caras. Ele tá dando moral para esses caras. Ele retruca, mas ao retrucar ele tá dando moral para muita gente. Então acho que é só uma reflexão que ele tinha que se fazer cada vez mais, porque ele falou coisas importantes. Cara, não é para dar ouvido para essas coisas, mas ele dá, né? E ele tem a necessidade de responder. E essa necessidade obsessiva de responder é o que muita gente gosta, né? É o que muita gente gosta. Gente, é isso. Passamos de 1 hora de podcast, era para ser mais curto, mas queria deixar uma moral aí pro torcedor palmeirense, pro Abel Ferreira, pro Palmeiras, né? Fez um grande trabalho, mais uma grande fase de grupos dessa equipe do Palmeiras. Por hoje encerro. O Campeonato Brasileiro vai voltar e a gente vai ver o que vai ser, né? Botafogo, do próprio Palmeiras. É isso, tá? Perdão, por hoje eu fecho a conta. Muito obrigado. Ótimo final de semana para todo mundo. Um forte abraço. E amanhã a gente está de volta, tá? Tchau.